Bom, vamos lá. Com a Bíblia aberta aqui em Mateus, capítulo de número 4. Mas antes eu queria saudar a todos com a santa paz de Deus, que é o que o nosso Senhor nos ensina, né? A saudação para saudar a todos com a paz de Deus. Que a paz de Deus venha reinar nos nossos corações. E eu tenho aqui a minha Bíblia aberta em Mateus, capítulo número 4, como já falei, versículos de número 1 até o número 11, que diz assim: Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, lhe disse: Se és filho de Deus, dize que essas pedras se convertam em pães. Jesus respondendo lhe disse: Escrito está, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tomando o diabo, o levou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que mandou os seus anjos que cuidem de ti, e eles tomarão nas palmas, para que não suceda que tropeces em pedra alguma o teu pé. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo subiu o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos começar aqui por o versículo 2. Porque o versículo 1 ele fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, né? Muita gente pode achar, mas o Espírito de Deus, então, a partir do momento que o Espírito de Deus entra em nós, ele nos leva para a tentação. Ele não nos leva para a tentação, porque está escrito na palavra de Deus que Deus não tenta ninguém e ele mesmo não pode ser tentado. Ou seja, Deus não pode ser tentado e ele também não tenta ninguém. Quem tenta é o inimigo. Mas Deus, ele nos prova. E Jesus precisou passar por essa provação. Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. E aqui também tem um fato que muita gente diz, que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, certamente foi fácil para ele passar 40 dias e 40 noites sem comer. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas aqui diz, no versículo 2, que Jesus teve fome. Isso está ressaltando a humanidade de Jesus, em ter sede, em ter fome, e em ter todas as nossas fraquezas. Então ele não foi diferente de nós. E Jesus disse: Como eu venci, vocês também devem vencer. Então nós devemos vencer com a força e com a ajuda de Jesus, não por conta própria. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Jesus podia fazer isso, porque mais na frente ele vai fazer 3 milagres de multiplicação de vinho e de pães. Está escrito aqui nesse evangelho mesmo. 3 milagres. Então Jesus poderia fazer e saciar sua fome. Mas
Se Jesus fizesse isso, ele estaria cedendo à tentação do inimigo. Agora vamos para o ponto em que eu quero chegar. Aqui está a palavra de Jesus. Como que Jesus pôde vencer o tentador? Citando a lei de Deus. Porque o inimigo, ele citou a lei de Deus. Ele citou as palavras que está escrito na própria Bíblia, na própria palavra do Senhor. E Jesus respondeu citando as Escrituras, porque ele é o dono das Escrituras, o Espírito do Senhor que moveu os corações de todos os autores da Bíblia, de modo que toda a palavra do Senhor é palavra inspirada pelo Espírito. Todas as palavras que estão na Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo que tem aqui é verdade, desde o início, como está escrito no livro de Gênesis, que é um dos livros mais atacados por a ciência, não, porque a ciência ela é divina. É Deus que permite a descoberta, mas homens ímpios que se infiltram na ciência é que causam todo esse alvoroço, tentando provar algo que não existe. Mas a palavra de Deus, pelo contrário, tudo que está escrito aqui, desde o livro de Gênesis, que é um livro histórico, e também tem algumas profecias, até o livro de Apocalipse, que é um livro profético que se refere aos nossos tempos que a gente está vivendo e de algumas coisas que ainda vão acontecer. Então, vamos lá. Vamos ao ponto em que eu queria chegar. Jesus vai citar aqui Deuteronômio, que diz que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Por quê? E aqui ele vai mais além, diz assim: mas de toda, nem só de pão viverá o homem. Escrito está: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é perfeita e é verdadeira. Porque Deus é verdade, Deus é amor, e o amor não mente, o amor não calunia, o amor não engana. Então toda palavra que sai da boca de Deus é verdade. Mas, como diz a palavra, Deus é Espírito. O Espírito fala. Sim, o Espírito fala. Mas muitas das vezes ele usa pessoas para falar. Ele usa pessoas para agir. Porque tudo de bom que a gente faz, não somos nós que fazemos, mas o Espírito de Deus que se move dentro de nós. Em Gênesis capítulo 6, se eu não me engano, é quando Noé sai da arca, 6 ou é 8, não me lembro agora. Quando Noé sai da arca, que Deus, em uma conversa consigo mesmo, ele vai dizer: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, pois o homem é carne, e o homem peca desde o ventre da sua mãe. Então, muito antes da gente nascer, a gente já é pecador. A gente já vai pecar, já vai transgredir contra Deus. E ele disse assim: eis que colocarei um sinal que servirá de aliança, para toda vez que, quando começar a chover, o homem olhar para o céu e ver a aliança que eu tenho com ele, de que não mais destruirei a terra pelo dilúvio das águas. Mas vamos lá para o ponto em que eu quero chegar. Mateus 4,4, que é a palavra que Jesus diz aqui. E aqui é a importância de você
ler a Bíblia, de você saber o que está escrito na Bíblia, para quando vier a tentação, você saber distinguir a diferença entre tentação e provação. Deus prova, o inimigo tenta. Então aqui Jesus, o próprio Filho de Deus, nos deu exemplo, como exemplo do batismo de João. O batismo de João era batismo de arrependimento. Jesus não tinha de que se arrepender, pois ele nunca teve pecado, ele nunca pecou. Mas ele fez como exemplo. Aqui nesse capítulo 4 mostra outro exemplo, que é o exemplo do jejum, o exemplo da oração, em que devemos ter essa comunhão com Deus. Jejum, oração, leitura da palavra. Vamos lá. Então o inimigo, ele vendo que Jesus, conhecedor das Escrituras, que podia combater com ele, então ele levou Jesus, aqui no versículo 5 diz: então, tomando o diabo, o levou ao pináculo do templo, né? Levou ele acima do templo de Jerusalém, feito por Salomão, gigantesco, e disse, né: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque escrito está que mandou os seus anjos para que cuidem de ti, e eles te tomarão nas palmas das mãos, para que não suceda que tropeces em pedra alguma com o teu pé. Aqui ele está citando Salmos, citando o Salmo 91. Salmo 91 aqui o inimigo citou para Jesus. Ele agora vai para as Escrituras e quer pegar o Filho de Deus na própria Escritura de Deus. Por isso, mais uma vez eu ressalto a importância de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a vontade de Deus. Nós vivemos nos dias de falsos profetas, como disse o próprio Jesus, que eles viriam e manifestariam sinais de que, se possível, enganariam até os eleitos. Então devemos estar bem atentos, lendo a palavra de Deus. Então o inimigo agora tentou ele usando o Salmo 91, que é um salmo em que você pode ver que essa minha Bíblia, ela é a Bíblia católica. Ela é a Bíblia católica, mas é a palavra de Deus. Não é porque ela é a Bíblia católica que eu vou deixar de ler, que eu vou deixar de meditar nas palavras que estão aqui, porque a palavra de Deus, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada, ela não pode ser acrescentada. A Bíblia católica, ela tem, se eu não me engano, 4 livros a mais que as Bíblias evangélicas, mas foram acrescentados 4 livros a ela, mas não mexeram em uma palavra sequer do Velho Testamento e do Novo Testamento, porque este livro é guardado por Deus, por o Espírito Santo. Embora haja algumas contradições e erros de traduções aqui, mas a palavra de Deus, ela ainda sempre será a palavra de Deus, e ela não pode ser mudada. Então, independente se você ler nessa daqui, se você ler na evangélica, da congregação, da assembleia pentecostal, que seja lá o que for, ela não pode ser mudada. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E eu costumo dizer que, se Deus não é poderoso para guardar a sua palavra, Ele não é poderoso para me guardar e para te guardar. Então creia na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. E Jesus, nessas tentações que ele passou desse capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, e a Bíblia diz que ele foi tentado ao longo dos 40 dias. Então, os 40 dias o inimigo tentou ele dia e noite.
dia e noite. Não teve um dia sequer que Jesus não passou sem a tentação do inimigo, sem aquela voz falando com ele. Mas Jesus, mesmo fraco na carne, se fez forte em espírito. E Deus estava com ele, como Deus está comigo e como Deus está com você. Qualquer que seja a tua causa, lança nas mãos do teu Deus, que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Muito mais. Aí, vamos lá. Ele citou aqui o Salmo 91. Mas aqui, Jesus vai dizer também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez, Jesus usa a espada da palavra e vai lá em Deuteronômio 6. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque o povo em que Moisés tirou do Egito, em que Deus tirou do Egito através de Moisés e Arão, eles por muitas vezes tentaram o Senhor, nosso Deus. E Deus, a cada vez que eles tentavam, Deus ouvia a voz deles, mas não sem um castigo. Foi o caso dos pães. O povo murmurou e pediu pão. Deus mandou. Todos os dias de domingo a sexta, Deus mandou pão. Mas os 7 dias, que era o sábado do Senhor, Ele não mandou. E Ele falou: nos 7 dias não farás nenhuma obra. Não farás nenhuma obra. Ou seja, não era para eles saírem de casa para fazer obra alguma. Não era para eles saírem de casa para trabalhar. Não era para eles saírem de casa em benefício próprio. Jesus, mais na frente, ele vem e ele veio esclarecer toda a lei, porque Jesus é o cumprimento da lei. E o sábado, ele ainda está em vigência. Mas o sábado em que os israelitas inventaram 400 e poucas leis só em cima do sábado. O judeu não podia fazer nada no sábado. Mas os próprios sacerdotes, mestres da lei, doutores da lei, em benefício próprio, para ganhar dinheiro, eles saíam. Como Jesus veio dizer: se algum de vocês tiver uma ovelha e esta no sábado cair no buraco, será que algum de vocês não deixará de fazer todo o esforço possível para tirar ela do buraco? E eles tirariam, porque era lucro para eles. Uma ovelha era dinheiro perdido para eles. Aí Jesus diz assim: agora me julgam, me acusam, porque eu curei de todo este cego no sábado. Então, o sábado ele foi feito para fazer o bem, para a gente descansar das nossas obras que visam o nosso lucro, ganhar dinheiro. A minha profissão é pintor. Nesse caso, no sábado, eu não poderia trabalhar de pintor. E eu poderia trabalhar de pintor também. Se algum amigo meu que não tiver dinheiro, nem não tiver dinheiro financeiro, nem souber pintar uma casa, e ele me chamar e dizer: irmão, pinta a casa para mim aqui, porque não tenho dinheiro para pagar e eu nem sei pintar. Será que eu estaria pecando se eu saísse da minha casa para ir pintar a casa desse rapaz? Eu estaria trabalhando? Certamente que não, porque o Senhor é aquele que olha o nosso coração. Então eu não estaria pecando. Então a palavra de Deus foi feita para ser lida e meditada, porque quando ele diz para não trabalhar no sábado, é para a gente deixar toda a nossa obra. Nossa obra é benefício próprio, o que a gente faz no dia a dia, benefício próprio para nós, visando ganho. Mas ajudar o próximo em dia de sábado não é pecado.
Ler a palavra em dia de sábado não é pecado. Também está escrito. E aqui no versículo 8 está escrito: de novo subiu o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E agora vem a palavra do Senhor Jesus. Olha, antes da palavra do Senhor Jesus, deixa eu comentar um pouquinho a respeito deste versículo. Jesus sempre soube toda a sua vida em que ele haveria de vir e carregar os nossos pecados. Ele deveria pagar por uma coisa que ele nunca fez. Então não houve um dia em que ele não soubesse que ele deveria de vir e nos livrar das nossas dores, dos nossos pecados, das nossas imundícias.